Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, hoje pela manhã tivemos, aliás, acho que até transcorre até o momento, uma audiência pública importante no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, com a presença do ministro Guardia, ministro da Fazenda, onde debatemos as soluções para a saída da greve dos caminhoneiros e para resolver um problema que não é só um problema dos caminhoneiros, é um problema de toda a nação brasileira, do povo brasileiro, que são os elevadíssimos preços dos combustíveis, não só do diesel, mas também da gasolina e do gás de cozinha, além da atual política da Petrobras de fazer com que os aumentos sejam diários. Mas, ao final, eu voltarei a tratar desse assunto, porque agora, senhor presidente, eu quero voltar a debater aqui a reforma trabalhista. Vossa Excelência, senador João Alberto, já deve estar acostumado a me ouvir dessa tribuna falar sobre a reforma trabalhista. E continuei falando, continuarei repetindo, porque vejo essa não como uma batalha perdida, senador Paim. Apesar de terem aprovado a lei da reforma trabalhista, eu vejo essa como uma batalha que se segue, porque nós precisamos reunir forças para acabar, para revogar esta lei que estabeleceu um verdadeiro absurdo e que é, sem dúvida nenhuma, inconstitucional. Pois bem, o que aconteceu hoje? Olha a notícia que nos chega. Brasil está na lista dos 24 casos mais graves que a OIT investigará por violação às normas internacionais do trabalho. Isso significa que o Brasil passou a fazer parte de uma lista curta, short list, segundo em inglês a sigla. A lista pequena... Aqui no Brasil o nome é lista suja, sem atrapalhar o seu... Como, senador Paim? O nome não pode haver a parte, lista suja. Lista suja. Aqui o nome é lista suja. São os 24 países, a lista é curta, a lista é pequena, porque temos a long lista, isso é a Organização Internacional do Trabalho, tem uma lista longa com a relação de vários países que descumprem as convenções internacionais, que são leis que têm que ser cumpridas obrigatoriamente, e tem a lista curta. E o Brasil acaba de ser introduzido na lista curta. Eu vou ler aqui a matéria que eu tomei conhecimento através da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho no Brasil. Então, diz o seguinte: o Comitê de Peritos da OIT, Organização Internacional do Trabalho, analisou a atual condição legislativa brasileira e concluiu que dispositivos da Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, representam graves violações às normas de proteção internacional com as quais o país se comprometeu. O Brasil é o país integrante da OIT desde a sua criação, 1919, sendo compromissário das regras que são construídas a partir do diálogo internacional tripartite entre representações de trabalhadores, empregados e governo. Todavia, apesar do Brasil ter sido um dos fundadores da Organização Internacional do Trabalho, ele é que vem, o nosso país, lamentavelmente, com o aval do Congresso Nacional, com o aval desse Parlamento, vem descumprindo normas internacionais de proteção ao trabalho. No início deste ano, o Brasil já havia voltado para a long list, mas a expectativa era se o Brasil, seria ou não incluído nesta lista suja, como diz o senador Paim, que é a short list, compondo esse desonroso grupo de suspeitos de incorrerem nas mais emblemáticas violações do direito internacional do trabalho. E aí segue dizendo, senhor presidente, os vários itens que levaram a Organização Mundial do Trabalho, Internacional do Trabalho, a colocar o Brasil nessa lista. Uma delas diz respeito ao enfraquecimento da representação, do direito à representação dos trabalhadores, não apenas por conta do enfraquecimento das entidades sindicais,
que estão sendo golpeadas pelo governo, mas pelo fato de essas entidades estarem sendo substituídas no processo de negociação pelo trabalhador ou trabalhadora, pura e simplesmente, porque muitas das negociações que eram coletivas, hoje passaram a ser negociações individuais entre patrão e empregado. E nós sabemos que negociações individuais não são negociações. Acertos individuais são aqueles em que o patrão manda e o empregado obedece se tiver juízo e não quiser perder o seu emprego. E isso ocorre ainda mais em períodos como esse que nós vivemos, em períodos de crise, em períodos onde impera o fechamento dos postos de trabalho e não a abertura de novos postos de trabalho. Então, é lamentável, senhor presidente, por tudo isso, que nós precisamos aqui dialogar. Eu costumo dizer que não tem nada de feio pessoas, entidades, fazerem autocrítica. Esse parlamento tem que fazer autocrítica. Senador Paim apresentou, vários de nós temos projeto de leis, vários de nós que mudam essa lei de 2017, a tal da reforma trabalhista, que não é uma reforma, é uma retirada pura e simples de direitos dos trabalhadores brasileiros. Mas o senador Paim apresentou um Estatuto do Trabalhador, uma lei mais completa. Por que não analisarmos isso? É preciso, senador Paim, que chamemos os nossos colegas aqui dessa casa e vamos dizer a eles: não pode permanecer, vão para a rua, pergunta se a população, se as mulheres, mas se os homens também estão satisfeitos com o que as senhoras e os senhores fizeram, obrigar as mulheres a trabalhar em ambientes insalubres. Pergunte para a população brasileira se eles estão e os trabalhadores estão satisfeitos com o que vocês aprovaram, que é fazer com que o trabalhador pague a Justiça do Trabalho caso ele não tenha vitória, ou mesmo para recorrer em determinados casos tem que pagar, descumprindo a Constituição, que é clara quando fala do acesso gratuito das pessoas que não têm condições de pagar a Justiça do Trabalho. Mas, enfim, num único projeto de lei, eles conseguiram aprovar que o negociado prevalece o legislado. Conseguiram aprovar o fim do salário mínimo, porque o contrato intermitente traz o fim do salário mínimo. Conseguiram aprovar o fim, senadora Ângela, de direitos elementares, como 13º, como férias. E não adianta vir o líder do governo dizer: não, isso está mantido, porque não mexemos na Constituição. De fato, não mexeram na Constituição, mas criaram uma outra figura, autônomo, exclusivo e contínuo. É um autônomo que de autônomo só tem o nome, porque ele tem patrão. E se ele tem patrão, ele continua a fazer todas as atividades que fazia antes, quando tinha carteira de trabalho, mas dessa vez sendo autônomo, não tendo carteira de trabalho assinada. E sem carteira de trabalho não tem 13º, não tem férias. Eu tenho andado não só pela cidade de Manaus, senador João Alberto, eu tenho andado pelos interiores. E vejo o grau de insatisfação da população brasileira. Não é só com a crise econômica, não, é com o que o Congresso vem aprovando. O Congresso só aprova maldade contra os trabalhadores. O Congresso só aprova maldade contra o povo brasileiro. Eu tenho um outro assunto que eu tenho falado muito daqui, senador Humberto, diz respeito ao programa Farmácia Popular. Porque o programa Farmácia Popular, ele está sendo destruído. Todas as farmácias populares foram fechadas, não sobrou uma. Aquela em que era do governo e que distribuía diretamente para o consumidor os medicamentos. Pois bem, várias farmácias do Brasil agora, eu tenho fotografias aqui, várias farmácias do Brasil já estão colocando cartazes, dizendo que em decorrência da decisão do governo federal, aquele estabelecimento não mais está dispondo de uma série de itens de medicamentos que antes era vendido a preços populares, de R$1, de R$2, várias. Eles estão destruindo esse programa. Mas não satisfeito com isso ainda, e aí eu concluo, senador João Alberto, se Vossa Excelência me der 2 minutinhos, apenas para dizer o quão importante foi a reunião que tivemos ontem na sala da presidência, um colégio de líderes, que foi muito além do colégio de líderes, lá tinham muitos senadores e senadoras, e muito importante a audiência pública de hoje de manhã com o ministro da Fazenda. Porque o que eu percebo é que não somos só nós, senador Paim, da oposição, que somos contrários a essas medidas que o governo federal quer adotar para resolver o problema da paralisação dos caminhoneiros. Não somos só nós da oposição. A base não está satisfeita por uma razão simples. Primeiro,
porque a proposta do governo só engloba o óleo diesel, não engloba a gasolina, não engloba o gás de cozinha, e nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos. Quer dizer que para a gasolina e para o gás de cozinha, o preço pode aumentar diariamente. Negativo. Então, essa foi uma razão. A outra razão que eu tenho visto que também a base de Michel Temer, que aliás está toda desfacelada, não aceita, é o fato de que a população brasileira, através dos recursos do Orçamento Geral da União, subvencione a Petrobras e as petroleiras estrangeiras, sobretudo as distribuidoras, porque é isso que eles querem. Querem cortar 9,5 bilhões do orçamento da União para repassar o dinheiro para a Petrobras, a fim de, segundo eles, preservar uma empresa que tem regras de mercado. Mas essa é empresa pública e ela atua numa área que não pode ser tratada como uma área que seja dirigida apenas pelas leis do mercado. Ela trata como uma área fundamental e que está na Constituição. É monopólio da União. E na lei que criou a ANP diz de domínio público, de interesse público. E eu concluo nesse minuto, senador João Alberto, o Estado tem que entrar para proteger a população. Ele está tapando um santo, destapando o outro, aliás, tapando um santo, que é a Petrobras, e destapando a população como um todo. Não pode? Então, eu tenho ainda esperança e expectativa que o Senado Federal possa apresentar a solução. E a solução passa necessariamente pela mudança da política de preços da Petrobras. Não passa na penalização da população brasileira e nos cortes dos gastos públicos. Não passa. Então, tenho essa expectativa e espero que tenhamos a responsabilidade suficiente com o nosso país e não permitir que isso seja aprovado. O ministro disse que o governo vai mandar uma medida provisória de subvenção desse valor do combustível. Não mande, porque não será aprovada e o caos se ampliará ainda mais. Muito obrigada, presidente.